Quarto boa noite então de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, a gente vai hoje continuar os trabalhos, né, que a gente está estudando o Livro dos Espíritos. Hoje é o capítulo 8, da Emancipação da Alma. É um capítulo interessante, é até gostoso, eu andei estudando, é bem legal de estudar, né? Eu imagino que todo mundo já deva estar um pouco ciente, que imagino que todo mundo já leu, do 400 ao 455 que está lá, né? Como quem cala consente, eu estou considerando que todo mundo leu, não é isso? Foi sozinho. E já pergunto, alguém tem alguma dúvida inicial, alguma coisa? Então, se todo mundo lê e ninguém tem dúvida, não precisa fazer a palestra, fazer as vibrações finais. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer então o estudo aqui, porque esse capítulo é bem interessante. Começando com o sono e os sonhos, né? Todo mundo vivencia isso diariamente, né? Então vamos lá. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. Então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, pessoal, a gente sabe, né, a gente já falou isso aqui outras vezes, que quando a gente dorme, o espírito sai do corpo, né? Ele se liberta ali daquele aprisionamento. E aí, o que ele faz? Né? Então, isso depende muito de cada um. O espírito vai buscar ali os seus interesses pessoais, que podem ser bons ou ruins, né? E a gente vai entender um pouco, vai estudar um pouquinho os aspectos do estudo. Então, vamos lá. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Essa é uma pergunta até bem extensa do Livro dos Espíritos, e a resposta é a seguinte: a gente pode apreciar essa liberdade através dos sonhos. Então é sonhando que a gente vivencia essa liberdade. Quando a gente sonha, na verdade é como se a gente tivesse morrido um pouquinho. A gente vivencia um pouquinho do que a gente vai vivenciar quando a gente realmente desencarnar, né? E tem algumas características que são importantes aí. Quando a gente se liberta do corpo, o nosso espírito ele possui mais faculdades, ele tem mais liberdade, ele tem mais possibilidades de ação de quando a gente está aprisionado no corpo, né? Então esse é um aspecto bem interessante. E assim, a gente chega até a ter alguns conhecimentos do passado e às vezes até do futuro durante o sonho, tá bom? Outra coisa que é interessante, a gente pode entrar em comunicação com outros espíritos durante o sonho, deste mundo ou de outros mundos. É bem amplo mesmo. E o nosso espírito, como eu disse anteriormente, ele é levado por afinidade, tá? Para os nossos interesses, que podem ser bons ou ruins. Tem dois exemplos que são muito clássicos disso, que dá para entender muito bem como é que isso funciona. Se alguém leu aqui algum livro da série do André Luiz, todos eles, na verdade, tem vários capítulos que descrevem pessoas que estão encarnadas, dormindo, e a alma se emancipa e é levada para lugares de estudo, para onde elas vão poder estar trabalhando, para onde elas vão poder estar recebendo conselhos de espíritos superiores e aproveitar isso da melhor forma. Então é uma forma positiva de aproveitar essa emancipação. Já no livro Legião, que é do Robson Pinheiro, ele mostra o outro lado da moeda. Espíritos que estão muito mais... Nós, né? Espíritos, quando eu digo, somos nós ali encarnados. Quando a gente está muito materializado, quando a gente está muito preso às coisas, às paixões aqui da vida terrena, e a gente tem muitos obsessores, basta a gente entrar no sono e a gente pode ser, segundo o livro mostra com muitos detalhes, a gente pode ser inclusive escravizado pelos nossos obsessores. Eles literalmente sequestram a gente no sono. E tem até uns 2 capítulos nesse livro que fala só disso. E o espírito é levado meio que como um zumbi, assim, para uma... Vamos colocar como se fosse uma clínica onde se pratica o mal. E ali o espírito, além de ser escravizado, ele recebe energias ruins para provocar doenças nele encarnado aqui na Terra. Então olha a importância, pessoal, da gente estar com um pensamento equilibrado, e de estar com o pensamento afinizado com as coisas do bem. Porque o obsessor nenhum chega perto da gente se a gente tiver a possibilidade de estar trabalhando no bem e pensando coisas positivas, né? Então esse é um aspecto bem importante que a gente tem que estar lembrando aí.
sonho nada mais é do que a lembrança do que a gente vivenciou durante o sono. Tá? É um pouco complexo isso, né? Todo mundo aqui sonha ou lembra de sonho, né? E às vezes a gente se confunde, não consegue entender muito bem os sonhos. Tem sonhos que são muito confusos, a gente acorda, né, misturando, a gente vai entender mais para frente o porquê disso. Outra coisa, quando a gente tem sonhos que estão relacionados com as coisas que a gente vivencia no dia a dia, vamos supor o seguinte, uma pessoa tem uma preocupação muito grande com alguma coisa. É muito comum a pessoa acordar e ter sonhado alguma coisa que tem a ver com aquilo, não é? Então, por que isso acontece, né? Quando a gente se emancipa, o espírito vai lá procurar os interesses deles. Pode ser até bom, a gente pode, como eu disse, de repente está indo estudar ou trabalhar, né? Já que nos trabalhos no bem, os espíritos utilizam da nossa energia vital para poder praticar os trabalhos lá também. A gente tem essa peça importante. Então, a gente pode estar num esquema muito legal no sonho. Porém, a gente tem nossas preocupações terrenas aqui, não é? Dinheiro, coisa para pagar, um monte de coisa que a gente pode ter ali, trabalho que a gente pode ter preocupação, não é isso? Então, o que acontece? Você está lá no esquema tranquilo de sonho. Você volta para ser aprisionado no seu corpo de novo. Você naturalmente vai esquecendo tudo que você sonhou. E aí mistura, quando você vai entrando no corpo, você vai recebendo aquela informação que está no subconsciente das coisas do dia a dia. E aí mistura tudo e a gente acaba acordando tendo essa impressão que sonhou com alguma coisa que tem a ver com aquilo, mas tinha coisas esquisitas também no meio. Então a gente vai dar uma estudadinha a respeito disso aí mais para frente agora. Então vamos lá. Porque na maioria das vezes nós não lembramos dos nossos sonhos. Tem alguém aqui que não lembra com muita frequência, assim, passa meses sem lembrar do sonho? Eu não lembro. Você não lembra? Nunca? Muito mal. É mesmo? É. Olha aí. Eu também não lembro. Você também não lembra? Mas a memória fica no corpo físico ou no espírito? Então, essa é uma pergunta muito legal. Você vê essa pergunta? Não. Conta pra ela. Ela fez a pergunta na hora certa, que Não é? eles combinaram essa pergunta. A gente combinou a pergunta. Não, na verdade é isso mesmo. Quando o espírito ele vivencia as coisas com o espírito, né? Exatamente. Mas quando você volta, você perde isso. Por que a gente não lembra? Porque a gente está se aprisionando de novo num órgão, num corpo físico. E a gente não enxerga essas coisas, não vivencia essas coisas do sonho com os órgãos do corpo. Então, naturalmente, às vezes a gente esquece completamente. Até porque, às vezes, não é permitido também que a gente se lembre, né? De repente, nossa irmã ali que não sonha nunca, que acha que não sonha nunca, que não lembra. Não lembra. Não lembra, não Sonhar eu sonha. sonho, mas eu não lembro. Então. Aliás, isso é uma coisa legal para falar, pessoal. Olha que interessante. A gente sabe que a ciência está cada vez mais avançando a passos largos, né? Isso a gente vê aí uma evolução muito grande. Então a gente já sabe pela ciência que nós temos 6 etapas durante o nosso sono, tá? Que vai de um sono bem mais leve ao sono bem profundo. E a gente tem ali, o que a gente consegue detectar hoje, que é o movimento rápido dos olhos. Se você olhar uma pessoa que está sonhando, se você olhar um parente teu que está dormindo no sofá lá, de repente no sonho profundo, você vai ver que o olhinho dele fica mexendo mesmo com os olhos fechados, porque ele está enxergando o que ele está enxergando na espiritualidade. Então esse é o momento que a pessoa está sonhando. E todas essas coisas que a ciência mostra hoje para a gente, tem tudo a ver e casa tudo bonitinho com o que os espíritos falavam para a gente no começo, tá? Quando foi feito o livro dos espíritos. Então, isso é uma coisa que não vale só para os sonhos, vale para tudo. Cada vez mais a ciência está comprovando o que os espíritos disseram para a gente lá em 1800 e tanto. Né? Mas vamos continuar. O que pensar dos significados atribuídos aos sonhos? Alguém já comprou esses livrinhos aí, pessoal, do significado dos sonhos? O mais famoso desse no Brasil é do Pedro de Lara, vocês sabiam? É do Pedro de Lara, com um pseudônimo. Então é o seguinte, ó. Será que se eu sonhar com uma cobra, eu tenho grande chance de receber uma visita da sogra no dia seguinte? Olha, eu nem sou casado, hein, pessoal? Estou só brincando. Mas será que é possível isso? Será que pode acontecer? Na verdade, pessoal, essa história de significado dos sonhos
Isso é muito só figurativo mesmo, né? A gente não pode levar esse tipo de coisa a sério, né? É até muito complicado para nós mesmos podermos tentar interpretar um sonho, né? Então esse negócio de se sonhar com dente, acontece não sei o quê, Cair dente, vai morrer alguém. vai morrer alguém, então esse tipo de coisa, na verdade, é só folclore mesmo, tá? Então isso não rola, né? Então a gente tem que desencanar desse tipo de coisa e procurar só tentar entender uma interpretação mais profunda dos sonhos, né? O sono completo é necessário para a emancipação do espírito. E eu preciso dormir a noite inteira para poder sonhar? Ou pelo menos não, né? Na verdade ele não está falando de sonhar, está falando de emancipar. Emancipar é sair do corpo, né? Então, na verdade, pessoal, qualquer cochilinho no trabalho é o suficiente para ter essa emancipação. O espírito está louco para sair, ele está aprisionado. Qualquer oportunidade que tiver, ele vai sair. Então, é muito comum, né? A pessoa até ter um pequeno sonho e 5 minutos que deu uma descansadinha, né? Então, não é necessário esse sono completo, tá, pessoal? Isso acontece muito comigo, ó. E quando ouvimos palavras, seja em estado de sonolência durante o sono. Alguém aqui experimenta esse tipo de coisa? De repente você percebeu alguma palavrinha, alguma frase inteira, de repente. Vocês já vivenciaram isso? Isso acontece mais no estado de sonolência, né? A gente está quase dormindo, não está dormindo, mas está quase. Isso acontece bastante comigo. Só que eu não consigo entender. Eu sei que eu ouço ali, falando, mas não consigo entender uma palavra, né? Por que isso acontece? Isso daí é o espírito que está se comunicando com a gente. A gente já está se desprendendo do corpo no estado de sonolência. Começou a sair. E já começa ali a receber esse tipo de informação. Essa informação pode ser do espírito bom ou do espírito, né, que não tão bom assim. Isso vai depender da nossa sintonia de novo, né? Na verdade, tudo sempre depende da gente, né, pessoal? Então essa é a explicação que eles dão com relação a isso. De onde provém as boas ideias que temos durante o sono e depois não conseguimos nos lembrar? Ó, estamos falando de boas ideias, hein? Não estamos falando de ideias ruins, né? Então, nada mais são do que conselhos que os bons espíritos dão para a gente durante o sonho. Às vezes o nosso mentor aproveita aquele estado de sonho que a gente está tendo para passar toda a informação para a gente, né? Então, de repente é um conselho, de repente é uma orientação, de repente é alguma coisa que você pode usar no teu trabalho. Isso dormindo. Sempre E acordado, a intuição pode ser também a palavra do mentor. Exatamente, porque olha lá, olha o que diz ali. Temos durante o sono e não conseguimos depois nos lembrar. Se a gente não consegue lembrar, qual é a utilidade então? Ele vem depois como uma intuição, nunca é perdido. A gente pode não lembrar, sonhou, teve a intuição ali, que os espíritos bons falaram para ela, teve o conselho. A gente não lembrou, a gente acorda, vai fazer nossas coisas, quando a gente precisar, que for o momento certo, aquilo vem como uma intuição. Aí você fala, tive uma ideia, que na verdade não é sua, já falaram para você, né? Então é assim que as coisas funcionam nesse aspecto aí. Na verdade a atividade é muito grande, pessoal, quando a gente está fora do espírito, bem grande mesmo. Legal. Por exemplo, eu já vivenciei também uma seguinte situação. Isso já aconteceu mesmo comigo. Eu já tive uns 3 ou 4 sonhos na vida que, sério mesmo, que vinha um parente meu, que já desencarnou com meu avô, e ele me falava, olha, os números que vão dar na loteria são esses aqui. É sério. É sério, é verdade. E eu, durante o sonho, eu ficava igual o urso do pica-pau, sabe? Correndo de um lado para o outro. É isso aí, anote. Ele falava, não esquece. Eu lembro disso ele falando, não esquece, anota aí. Aí eu acordava, saía correndo para pegar a caneta, já esqueceu, né? Então isso acontece muito, né? Aliás, lembrar de sonho é uma coisa meio complicada, né? Quando você deu 2, 3 passos, já era, você perde muitas vezes, né? A não ser que seja um sonho muito marcante. Então isso acontece também com muita frequência. Se alguém quiser dar algum exemplo aqui, pessoal, fica à vontade, né? E uma vez eu sonhei também, eu não lembro do rosto dessa pessoa, que falou que tinha uma surpresa para mim, isso é um sonho, né? Aí ele falou, vai adiante e abre a porta. E eu fui, quando eu vi a imagem de Nossa Senhora de Fátima, ela era muito grande. Não, mas isso no sonho, você foi abrir no sonho a porta. Era um quarto, todinho pintado de branco, não tinha móvel, não tinha nada.
Quando eu abri a porta era ela. Olha aí. E aquela era uma imagem, não era vivo nem nada, era a imagem. A imagem se virou para a porta, mas ela era muito alta, ela era muito grande. Aí eu achei que era necessário eu ter a imagem dela. Aí eu Faz todo sentido. fui e comprei. Me disseram que era um presente para mim. Ela falou, vai abrir a porta que é um presente. Então, isso soa mais como uma bênção mesmo, né? Que você recebe ali, né? Um presente nesse sentido, né? Mas que bom ter sonhos assim, né? Todo mundo queria ter sonhos assim o tempo todo. O ruim é ter pesadelo, né, pessoal? Aí complica. Diga. Sempre quando eu sonho com meu pai, que já desencarnou, eu sonho com ele numa situação que ele está falando comigo, em posição de desencarnado, falando se está bem, né? Se está tudo bem. Perguntando se está bem ou falando se ele está bem? Perguntando se está tudo bem, dizendo que está com saudade. Inclusive, essa noite passada eu sonhei com ele, né? Que eu estava na minha sala, passando assim, fazendo uma hora da minha filha, e encontrei ele na sala, e ele falou, filha, né? Eu fiquei com um pouco de medo, assim, e ele falou, tudo bem. Aí eu peguei minha filha para mostrar para ele, né? Que ela nasceu e eu já tinha desencarnado. O que significa esse tipo de coisa? Então. Toda situação que eu sonhei com ele, não é uma lembrança em vida, é uma lembrança ele estando na posição de desencarnado. Olha aí. Eu acho que todo mundo já sonhou com um parente desencarnado aqui, não sonhou? Já. Então, isso nada mais é do que uma visita, né? É a bênção que você tem de receber uma visita ali de um parente desencarnado. Eu também já sonhei muitas vezes com parentes meus desencarnados e acordar chorando, assim, de saudade. Porque é muito real. Quando a gente sonha esse tipo de sonho com um parente, é muito real. A gente sente, parece que a gente está realmente com a pessoa, não é isso? Então, diga. Isso é uma coisa boa, é uma permissão que ele não significa que, de repente, ele ficou aqui e está procurando uma luz, alguma coisa assim. Então, quem somos nós para saber, né? A gente não sabe exatamente, né? Mas só o fato de ele estava bem no sonho. Bem que eu falei, equilibrado, numa boa. Então, todas as vezes que eu sonhei com ele, sempre estava, nesses momentos que ele estava bem, e quando eu me aproximei dele, eu percebi que tinha um médium de branco segurando ele e caiu. Olha aí. Logo após que ele faleceu, uma semana depois, eu sonhei com ele assim, eu vi, e quando eu me aproximei, falei, pai, ele levantou de uma cadeira, e quando eu percebi, uma pessoa de trás dele, de branco, segurou. Ele não tinha força para se manter em pé. E dessa última vez, então sempre quando eu sonhei com ele sempre estava assim, com luz. Só essa noite que eu percebi que ele estava escondidinho atrás de uma cadeira da sala, sentadinho assim, acuado, bem, né? Então eu senti uma coisa assim muito boa, né? Mas depois quando ele veio conversar comigo, ele estava bem, assim, mas eu sentia aquela coisa boa que eu tinha sentido em outros sonhos, né? Então, a gente sabe que 3/4 das pessoas que desencarnam ficam aqui ainda por um tempo, né? A pessoa não consegue se desvencilhar rapidamente, né? Então pode ser, mas o fato de você ter tido essa intuição, que seu pai estava sendo ajudado, né? Isso já é uma grande coisa, né? É um sinal que ele não está desamparado. Nós nunca estamos desamparados, na verdade, em momento nenhum. Mas o fato de você ter tido essa intuição, de repente, no sonho, né, de repente mostra que ele já estava sendo amparado e precisa de um tempo ali para estar se desligando. Não sei, a gente não pode afirmar esse tipo de coisa, eu não sou ninguém para saber isso. Uma visita, esse tipo de sonho significa uma visita. Pode ser uma visita, né? E assim, o que você pode fazer? Você pode fazer oração por ele, né? Você pode colocar o nome dele aqui sempre na caixinha, porque se ele por algum motivo estiver preso aqui ainda, todo esse tipo de oração tua e a oração que é feita na mesa ali para os espíritos que já desencarnaram, vão ajudar muito ele, né? Então a oração nunca libera, nunca aprende ninguém. Se ele tivesse um momento de desequilíbrio muito grande, eu acho que ele não seria permitido viver. Talvez. Eu acho que é improvável, né? É bem que ela visse nessas condições, principalmente, que ela viu, né? Então é assim, as visitas acontecem o tempo todo. No livro dos Espíritos tem uma passagem uma pergunta lá que eles falam que é muito comum
Todos nós aqui, se a gente quiser, a gente pode, ao desencarnar, e avisar um parente. A gente tem fluido animal suficiente para conseguir avisar alguém. Você pode matar outra pessoa, né? Do coração ali. Se você aparecer lá e falar, morri. Melhor não. Mas a gente tem essa capacidade de fazer isso também. A maioria das pessoas tem. Vamos lá, pessoal. A atividade do espírito durante o sono pode provocar fadiga ao corpo quando ele retorna? Alguém aqui já acordou cansado? Mais cansado do que foi dormir? Já. Então pode sim. Pode. Sabe o que pode? Porque a gente sai em espírito, a gente tem muita atividade espiritual, mas a gente está ligado ao corpo. A gente ainda está ligado ao corpo. Então quando você volta, você vivenciou aquilo. Então, não são todos, naturalmente, mas pode sim ter um resquício ali de fadiga. Eu já acordei mais cansado do que eu fui dormir. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? De acordar cansadão e tal. Então pode sim. Olá pessoal, vamos falar um pouco de visitas espíritas entre pessoas vivas, hein? Ninguém está desencarnado aí, está todo mundo vivo, tá? Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? E aí, pode ou não pode? Pode, claro que pode. Na verdade, o livro dos Espíritos fala o seguinte, que isso é tão frequente que a gente faz quase toda noite. A gente tem amigos na espiritualidade de pessoas que estão encarnadas e a gente se reúne lá. Então isso pode acontecer. Bem frequente isso acontecer, na verdade. O que é legal, né? A gente saber que a gente tem essa possibilidade de repente estar encontrando com alguém. Os espíritos não têm atividades? Os espíritos não podem se encontrar? Exato. Não pode, claro. Aliás, uma coisa que é bem legal a gente fazer, pessoal, quando a gente vai dormir, é pedir para trabalhar. Para a gente não ficar gastando tempo à toa lá, vagando, né? Vamos pedir para trabalhar. Quando a gente pede para trabalhar, a gente é auxiliado, né? E se a gente começar a acordar com muito pesadelo, porque às vezes o trabalho não é fácil, vamos pedir para não lembrar também do sono. Isso resolve. Eu vou falar por mim de novo, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui, trabalhando mesmo, né? Não na assistência, a Valéria tinha me avisado que eu ia começar a sonhar bastante aqui, e realmente eu comecei. E eu só comecei a ter muito pesadelo, né? E porque o trabalho às vezes não é fácil, né? E aí ela me falou, pede para não lembrar do sonho. Eu falei, caramba, é tão fácil, eu não tinha pensado nisso. E realmente diminuiu muito assim os pesadelos, porque você de repente pede ali para não lembrar e você não lembra. Mas que a gente trabalha. Por exemplo, um exemplo, se eu sonho com você, isso quer dizer que você também sonha comigo e a gente se encontrou na espiritualidade ou não? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Pode ser, né? Pode ser. De repente eu sonhei contigo também e eu não lembro e você lembra. Sim. Então pode ser. Na verdade é difícil, né, a gente conseguir definir. Assim, não é uma regra. Não é porque você sonhou comigo que eu tenho que sonhar com você. Sim. Mas pode acontecer, né? Porque a gente se encontra muito na espiritualidade. Eu sonhei com ele também. Não é só você que sonha comigo. Muitos sonham. Quem me dera, né? Eu tô solteiro aqui com 45. O homem pode provocar as visitas espíritas por sua vontade? E aí? Acho que não. Então, na verdade pode sim, pessoal. Mas é difícil. Sabe por quê? Porque quando a gente está encarnado aqui, a gente geralmente, os nossos desejos são desejos mais mundanos, mais materialistas. E quando a gente sai do corpo, que a gente se emancipa durante o sono, de repente as preocupações que a gente tem enquanto espírito não tem nada a ver com o que está rolando aqui. A gente tem outras coisas para fazer. Então não rola muito isso. Se de repente eu pedir, antes de dormir, para ir visitar aquela vizinha bonita lá no quarto dela, não vai rolar. É muito improvável que isso aconteça. Porque é uma coisa muito mundana, é muito materialista. Então, na verdade, quem consegue fazer esse tipo de visita são os espíritos bem mais, as pessoas que estão encarnadas naturalmente, mas que são espíritos já bem desmaterializados, que estão bem mais evoluídos, esses conseguem. É possível sim. É difícil, mas é possível. Espíritos encarnados, pode se reunir em grupo durante o sono? Pode.
gente não falou que a gente vive se encontrando com as pessoas por aí? De repente, às vezes, a nossa vida social na espiritualidade está bombando mais do que a vida material, né? A gente está se encontrando mais com as pessoas lá do que aqui, né? Mas assim, é bem comum a gente se encontrar em grupos por afinidade, sempre por afinidade, né? Se eu não gosto de uma coisa, eu não vou me encontrar com um grupo que não gosta da mesma coisa, então é por afinidade. Então você não vai se encontrar comigo corintiano. Transmissão oculta do pensamento. Só com o corpo. Vê que o negócio é transmissão oculta do pensamento. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem jura ter inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. Então, pessoal, a gente já sabe que os espíritos se comunicam, não é isso? E a gente pode se reunir em grupo, não é isso? Então, a gente pode, de repente, numa dessas aulas que a gente tem na espiritualidade, ou num desses cursos, outros conselhos, é o que a gente tinha falado, de repente vem por uma intuição depois, e você inventar uma coisa. Tem um livro que explica isso muito legal, pessoal, que é esse livro aqui, ó. Ícaro Redimido. Alguém leu esse livro? Não. Conhece esse livro? Esse livro é muito legal, que é o seguinte, pessoal, chama Ícaro Redimido. Esse livro conta a história do Santos Dumont. Não tem aquele papo que o Santos Dumont e os irmãos Wright inventaram avião quase ao mesmo tempo, em lugares totalmente diferentes, e existe essa briga para quem inventou o primeiro avião? Esse livro conta essa história. Então, na verdade, eles estavam sendo instruídos no mesmo grupo. Então eles tiveram a ideia ao mesmo tempo, praticamente, e construíram ali, né? E esse livro é bem legal porque ele conta que, quem não sabe, o Santos Dumont se suicidou. Porque ele viu que o avião que ele tinha inventado estava sendo usado numa guerra, na verdade aqui na Revolução Paulista mesmo. E ele se suicidou. E aí, naturalmente, ele foi para o Vale dos Suicídios, aquela história toda, e passou ali uma dificuldade grande. Então conta toda a história da volta dele, né? Depois de passar por esse período todo, e conta dessa época da criação do avião. Então é possível, sim. Às vezes a gente acha que tem uma ideia, mas essa ideia foi passada para a gente. Na verdade, a maior parte das coisas que a gente tem de ideia foi uma orientação de bom espírito, né? Olha lá, podem os espíritos se comunicar se o corpo estiver completamente desperto? Eu estou acordado, eu posso me comunicar com outra pessoa, com outro espírito? Posso, muito bem. Por que eu posso? Porque o espírito, ele está aprisionado no corpo, mas ele não está selado no corpo. O espírito não fica assim, a gente irradia. Lembra aquela história que o espírito irradia? Não é? Então a gente pode sim entrar em contato, mas é mais 3 espíritos. Mas a gente pode sim se comunicar, mas é muito difícil, né, pessoal? Uma pessoa que consiga fazer esse tipo de coisa, mas é possível. Na verdade, quase tudo é possível, pessoal. Olha isso aqui, ó. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. Assustador o negócio. Então vamos lá. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas do corpo, então. Vamos diferenciar o que é letargia e o que é catalepsia. Letargia é como se fosse um sono profundo. A pessoa está dormindo, está inconsciente. Então ela não sente, ela não fala, ela não ouve, ela está inconsciente. Já na catalepsia, a pessoa está aparentemente morta, mas ela está ouvindo, ela está escutando, ela está enxergando. É uma situação terrível, imagina. Quantas pessoas não são enterradas vivas? Hoje nem tanto mais, porque a medicina está aí para resolver isso, né? Mas quantas pessoas não foram enterradas vivas? Porque ela estava cataléptica, as pessoas achavam que ela morreu, enterravam, e quando ia exumar, o caixão estava todo arranhado. Porque a pessoa acordou no caixão. É uma situação terrível, né? Mas pode acontecer. Então, é uma coisa meio complicada. Ah, e por quê que eles não enxergam? Não é com os olhos e ouvidos do corpo, é com
com os olhos e ouvidos do espírito, tá? Então, por isso que o cara está cataléptico ou está letárgico e consegue enxergar as coisas, né? Como espírito. Sonambulismo, pessoal. Alguém aqui é sonâmbulo? Alguém aqui andou já durante a noite, quando era pequeno? Isso é muito comum com criança. Então, é o seguinte, pessoal. O sonambulismo, olha lá, tem relação com os sonhos? Como podemos explicar? O sonambulismo é o seguinte, ele está um patamar acima do sonho. A alma, o espírito, ele tem mais independência. Resumindo, o sonambulismo é o seguinte, a pessoa está dormindo, está sonhando, mas ela está usando o corpo para fazer o que ela está vendo em espírito. Isso é muito louco, né? Porque a alma se desperta e o que ela está fazendo no sonho, ela está fazendo com o corpo dela. Então, tem casos de pessoa que sai dirigindo, tem casos de pessoa que sai correndo, tem na rua, tem casos de tudo. Eu até ia trazer uns vídeos aqui de pessoas sonâmbulas, mas eu achei aquilo tão invasivo, porque as pessoas estão numa fragilidade tão grande que eu achei melhor não. Mas se vocês quiserem pesquisar no YouTube, tem muito vídeo de gente sonâmbula. William, e a telepatia? Telepatia é uma outra parada que não tem nada a ver com sonho, né? Aí é só transmissão de pensamento mesmo. Transmissão de pensamento. Sim. É uma coisa bem legal também, mas não faz parte desse capítulo, né? Mas telepatia ainda assim, você tem muita gente que treina isso. E é possível, sim. E sabe que de vez em quando, quem tem isso aí de vez em quando é minha nora, né? É mesmo? É, então tem que as portas fechar. Meu filho fecha as portas. Não, mas é. Fecha a porta, fecha tudo. E às vezes ela grita. Então, porque a pessoa está vivenciando. No começo, eu não sabia por que saía, né? O cara que ela gritou a primeira vez, eu não sabia se ele saía sempre embaixo da cama, alguma coisa tem que fazer. Ela fica sonâmbula e os outros morrem do coração. É, aí ele acostumou com ela, mas ainda toda hora. Mas ele dorme com a porta do quarto fechada, a janela fechada. Então, até tem aquela lenda, né? Será que é perigoso você acordar um sonâmbulo? Então, o que eu estudei, eu sei que eles falam o seguinte, pessoal, não é legal você acordar um sonâmbulo porque ele está numa outra esfera, o bicho está viajando. Se você acorda ele, o que pode acontecer? Ele pode ficar violento. Ele pode ficar uns 30 minutos sem saber onde ele está. Então assim, não vamos acordar o cara, mas também vamos olhar, ficar de olho para não deixar o sujeito se jogar pela janela. Tem um vídeo no YouTube de um oriental, ele estava sonâmbulo, a câmera de segurança pega, ele se joga do prédio. O cara estava sonhando ali, no sonambulismo, ele se jogou. Então, é perigoso para o sonâmbulo deixar ele ficar sonâmbulo e é perigoso também se acordar. Então, qual é o negócio? Tem que cercar a galinha ali e levar ele de volta para a cama. Essa é a parada, você tem que levar ele de volta para a cama. Essa é a forma correta de lidar com o sonâmbulo. Olá, pessoal. Por que razão os sonâmbulos podem ver através dos corpos opacos, como paredes, por exemplo? Tem um vídeo no YouTube também de um sonâmbulo que ele está caminhando numa sala totalmente escura. Isso foi um teste que fizeram. Pegaram o sujeito, que era sonâmbulo, levaram numa clínica. Ele, durante o sono lá, ele acordou, né? Acordou não, entrou em sonambulismo lá no estado e ele começou a andar. Eles colocaram uma sala totalmente escura, cheia de estado. Mas era um breu. O homem não tropeçou em nada. Por quê? Porque ele está enxergando com os olhos do espírito e não com os olhos do corpo. Um outro aspecto muito interessante aí do sonambulismo é o seguinte, ó. Uma vez que a clarevidência dos sonâmbulos é da sua alma, por que eles não veem tudo e se enganam com frequência? Porque se eles veem as coisas, eles podem chegar e falar se eles lembrarem, não é? Mas muitas vezes eles se enganam. Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. A gente não está aqui com a permissão de saber tudo também, né? Mas a pessoa que fala é sonâmbula? Oi? A pessoa que fala é sonâmbula? Então, é uma espécie, não é sonâmbula de sair andando, né? Mas ela já tem um despertar de consciência ali que não é normal. Fala, joga futebol na cama. Meu pai fala também. Não é, amor? Não chuta minha cunhada à noite. O meu pai é um caso a ser estudado, na verdade. Meu pai tem umas coisas. Uma vez eu estava sentado na sala assistindo TV, eu e ele dormindo, né? Na sala. Aí ele levantou, sentou assim e falou: cadê o palhaço? Você falou. Cadê o palhaço que está aqui? Cadê o palhaço? Quer dizer, o cara estava sonhando e falando. Então isso acontece também, né? Normal. Olha lá, por que alguns sonâmbulos conseguem enxergar a longas distâncias?
Isso é muito comum também esse relato, pessoal. A pessoa acorda do sonambulismo e descreve uma situação que está rolando do outro lado do mundo. Por que ela consegue? Porque ela não está aqui, ela está lá. O corpo dela está aqui fazendo as coisinhas, mas ela está lá em espírito no outro lugar. Então isso acontece também com muita frequência, né? Tanto é, pessoal, que também, isso também tem teste. Olha aquela coisa da ciência encaixando, né? Eles fizeram vários testes e o sonâmbulo, às vezes ele está num lugar quente, mas ele está tremendo de frio. E vice-versa. Às vezes ele está colocado num lugar muito frio e ele está suando pra caramba. Porque ou ele está experimentando o que o espírito está experimentando. Se eu estou aqui, estou sonâmbulo lá no Alasca, eu vou sentir mó frio aqui. Então isso acontece também. É muito louco ser sonâmbulo. Vamos lá, né? O sonâmbulo pode ver outros espíritos? Pode. Na verdade, na maioria das vezes pode, porque ele está desperto, tá fora do corpo, ele consegue enxergar. Só que tem um porém, pessoal. Se o sonâmbulo não for espírita ou não acreditar na vida após a morte, ele vai ficar muito confuso. Porque ele fala, de onde está vindo esse povo? Né? Então também tem essa situação. O sonâmbulo ele pode ficar muito confuso se ele não acreditar na vida após a morte. Mas sim, ele vê espíritos o tempo todo, né? Vamos lá. O uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Então, pessoal, influi sim. Tudo que a gente faz, para qualquer ato que a gente comete, seja ele bom ou ruim, a gente tem que arcar com as responsabilidades. Se ele não é uma exceção, é. Como ele usa o sonambulismo na espiritualidade, vai arcar para ele de uma forma positiva ou negativa depois. Então, é aquele negócio, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, a mesma coisa se encaminha aí, tá? Olá, pessoal. Tá acabando, hein? Êxtase. Esse é muito louco. Esse é o mais legal de todos, eu acho. Alguém aqui já ouviu falar, fiquei em êxtase, né? Uma coisa assim surpreendente, né? O estático, que na verdade também é uma condição dessas aí, né? É assim, lembra? O sonho, um patamar acima o sonambulismo, um patamar acima o estático. Porque o estático, ele tem contato com mundos superiores. Não os superiores, os mais superiores. Tem mundos que eles não conseguem alcançar, mas ele tem contato, quando ele sai do corpo, com mundos felizes. Então isso é muito louco, porque ele consegue vivenciar uma situação que não é comum para nós aqui. É um mundo feliz, um mundo de espíritos superiores. Então olha que interessante isso aqui, ó. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Então, e essa independência dele leva ele para mundos que a gente não tem nem conhecimento. E olha só, caso se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente o corpo? Então, pode sim, pessoal. Se a gente não tomar cuidado com uma pessoa que é estática, eu nunca ouvi falar de ninguém que é estático, mas existe, né? Mas se a pessoa ficar, se ninguém acordar ela, vamos colocar dessa forma, com aquele jeitinho lá, muito certo, ela pode sim deixar o corpo, porque ela está vivenciando uma experiência tão de felicidade. E o cordão fluídico? Então, ela vivencia uma experiência de tamanha felicidade que ela consegue romper o cordão e morrer. Consegue romper. Ela decide não voltar e morre. Por isso que às vezes quando a pessoa está muito feliz, você fala, nossa, estava em êxtase. Felicidade, né? Tá exatamente. Só que esse muito feliz aqui da gente não chega a ser, sei lá, milionário que eles vivenciam nos mundos então, na superiores. verdade, quando rompe esse cordão, a pessoa morre dormindo, sem saber o que aconteceu. Mas nem todo mundo que morre dormindo é o estado deles, exatamente, né? Mas sim, a pessoa morre dormindo. A pessoa morre dormindo. É bem louco isso, né? Agora, se alguém de repente, eu imagino, né, pessoal, não sei. Mas isso é um suicídio? Então, boa pergunta. Não sei se seria encarado. Não, uma dúvida que eu Semana que vem ela vai dar palestra. Apareceu essa dúvida, é um suicídio ou não? Porque ele que rompeu. É verdade.
Não sei, para falar a verdade, não posso dar nenhuma opinião, mas é uma coisa a ser pensada, não é? Porque assim, se ele voluntariamente está deixando o corpo, de repente num momento que não era para deixar, de repente é encarado como um suicídio também, né? Porque ele não vai ficar lá. Certamente que não, né? Porque não é o lugar dele ainda, ele só está experimentando aquela coisa toda, né? Mas isso é muito louco. Agora você imagina se você tem alguém que tem essa condição na sua família, como é que você vai dormir em paz? Não, na minha eu não conheço. Deve ser muito complicado, né? Deve ser muito difícil. Mas... Olha lá, pessoal. Em que grau de confiança pode-se valorizar as revelações do estático? Você imagina o cara acordando, se ele vivenciou tudo isso e lembrou, vai ficar maluco, né? Vai sair contando tudo. A gente pode acreditar, ou acreditar não, a gente pode confiar nessas coisas que ele está falando. Mas o que ele poderia falar? Não sei, nunca fui para os mundos superiores. Vai descrever. O que é possível falar? Então, não sei, ele deve falar coisas maravilhosas, eu imagino que ele vivenciou, né? Se ele lembrar, né? Mas a gente pode confiar nisso 100%? Então, pessoal, o que ele vê é real. Mas às vezes, como a gente ainda é muito limitado, de repente ele não consegue interpretar isso de uma forma correta. E também tem um outro aspecto. Olha como tem os dois lados, do bem e do mal em tudo, né? Às vezes os espíritos obsessores, eles se aproximam do estático e enganam ele, fazem ele acreditar que ele está no estado de êxtase, para dar informações totalmente erradas para ele repassar aqui. Então, não dá para ter confiança 100%. Tá? Até porque não cabe a nós ainda ter esse tipo de discernimento, nós somos muito limitados ainda. Né? Mas eu não queria ser um estático, não. Eu prefiro esperar chegar na hora certa para visitar esses planos elevados aí. Segunda vista, pessoal. Estamos acabando, hein? São mais 3 perguntas só. A segunda vista tem relação com o sonho e sonambulismo. Primeiro vamos entender o que é segunda vista, né? Ou dupla vista também. Dupla vista é o seguinte: a pessoa é como o sonambulismo, só que ela está acordada. A pessoa consciente, ela consegue enxergar o plano material e o plano espiritual ao mesmo tempo. Muito louco isso. Não sei, mas sim, tem toda a relação com o sonho e o sonambulismo. De novo, a alma está mais independente ainda, porque ela consegue ter a consciência durante o processo. Certo? Muito louco. Né? Olha, a segunda vista se desenvolve espontaneamente. Então esse negócio de... Pode passar, fica tranquilo. Esse negócio da pessoa ter essa capacidade, né, de conseguir enxergar o mundo espiritual e o mundo físico aqui, ela se desenvolve espontaneamente? Na maioria das vezes sim. Porém, isso pode ser treinado. Se a pessoa conseguir fazer um treinamento para isso, ela consegue, alguns, né, conseguem desenvolver essa característica. O que é bem legal também, né? Não sei também se é mas é interessante, né? Você conseguir ter essa capacidade de poder vivenciar em 2 mundos, né? Certas circunstâncias podem desenvolver a segunda vista. Então, o fator hereditário é importante nisso, tá? Que geralmente é passado de pai para filho. Tem uma questão hereditária física ali para a pessoa conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas pode sim, algumas coisas podem acontecer para desenvolver isso, como por exemplo um acidente, que a pessoa passa uma doença, que a pessoa passa um sofrimento muito grande, alguma coisa que muda lá algum padrão e ela consegue passar desse tipo de coisa. Alguém já teve essa experiência de repente estou deitado na cama, não estou dormindo. Eu sei que eu estou com sono, mas não estou dormindo. E eu com os olhos fechados consigo enxergar uma outra paisagem que não é a paisagem que, teoricamente, é do seu quarto. Alguém já vivenciou isso? Ninguém? Eu já passei por isso, cara. Eu já vivenciei isso. Mas não é segunda vista, né? Porque eu estou no estado de sonolência ali, sei lá. É alguma coisa a ser estudada. Olha lá, pessoal. Finalizando, né? Está aí o nosso Chico com... Alguém sabe de quem é essa imagem? Não é da Bebê.
Oi? E a mãe dele? Também não é a mãe dele. Ela também. Também não. Na verdade, essa imagem, pessoal, é da mãe de todos nós. Essa imagem de Nossa Senhora, da mãe de Cristo. Essa imagem, o Chico recebeu essa imagem psicografada e falou para um artista, e o artista também, medianizado, fez um retrato. Então essa é a mãe de Cristo. Deixa eu ver essa tem, é bem grande. Sim, Se sim. você for comparar com aquela imagem que a gente tem dele, olha lá e olha aqui. Então, aquela lá a gente sabe que é a real porque foi o Chico que recebeu. Supõe. Essa aqui é o que de repente foi suposto mesmo, né? Porque já tem estudos, né, que falam que Cristo, como nasceu naquela região, provavelmente ele era bem moreno, né? Moreno. Sei lá. Mas aquela lá certamente é. Agora, e assim, tem uma história bem legal do Chico, pessoal. Que uma vez ele estava numa situação muito ruim de sofrimento lá, o Chico sofreu muito na vida, né? E às vezes ele perdia as estribeiras ali. Ele era humano também, né? Era humano. Então, às vezes ele se desesperava, às vezes ele chorava. Ele teve uma irmã que foi internada no hospício, porque ela tinha um problema sério de coisa, né? Mas o Emmanuel estava sempre no pé dele, então deixava ele também, não deixava ele ficar muito nesse patamar. Até quando uma vez o Chico foi visitar a irmã, porque o Chico visitava esse sanatório, né, para pessoas doentes assim, mentais. E uma vez o Chico saiu de lá chorando muito. Aí o Emmanuel sempre apareceu do lado e falou: "Ô Chico, por que você está chorando?" Falou: "Pô, estou com muita tristeza aqui da minha irmã, né? Mas ver minha irmã nessa situação, né, numa situação de insanidade, né?" Ele falou: "Mas você já veio muitas vezes, outras vezes aqui, e está cheio de irmãos seus aí, você nunca saiu assim chorando." Então o Emmanuel puxava a orelha dele bastante. Né? Como que veio essa imagem? Essa imagem veio para ele e ele pediu para alguém repassar isso no papel? Exatamente. Ele recebeu essa imagem mental quando ele estava medianizado, e ele pediu para um trabalhador lá do centro que fazia pintura mediúnica, que também estava medianizado, ele passou a imagem e o cara fez um desenho. Né? Então, e assim, o Chico, então, eu falei tudo isso porque eu quase esqueci o que eu ia falar, mas eu consegui lembrar agora. Porque o Chico, uma vez, num momento de muito desespero, ele pediu para Nossa Senhora que desse uma orientação para ele. Né? E passou alguns dias. Aí o Emmanuel, se não me engano, foi o Emmanuel, chegou para ele e falou: "Olha, Chico, lembra lá que você tinha pedido para Nossa Senhora? Ela te mandou um recado." Né? Quer dizer, olha só, você recebeu um recado, é complicado, né? Recebeu um recado da Nossa Senhora. E ele recebeu esse recado e ele guardou isso. O Chico era muito humilde, né? Ele anotou isso num papel e ficou a vida inteira na cabeceira dele até o dia que ele morreu. E esse recado dizia o seguinte: tudo passa, o que é bom e o que é ruim. Olha, que lição pra gente, né? Mas eles não terminaram lá, pessoal. Então a gente vai ter que falar aqui, porque a Wanda não está aqui para dar palpite agora. Quem vai falar um pouco do sonho? Não, já falei bastante. Não, por favor, me ajude agora. Senão eu vou ter que fazer uma dancinha aqui para o pessoal tá aí. Olha lá, terminou lá. Livramos você da dança. Muito bem. Mas é isso aí, né, pessoal? Vamos continuar estudando, porque o estudo é muito importante para nós, né?